é eterno, pois o que se vê é transitório, mas o que se não vê é eterno. Eu vou repetir. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, é temporário, é passageiro. Mas o que se não vê é eterno. Posso ouvir um amém? Hoje nós vamos dar sequência aqui na terceira ministração da nossa série. E nessa noite eu quero falar sobre distrações. O Alisson ficou curioso hoje na parte da tarde, querendo saber o que era. Eu falei, é segredo. Eu só quero, antes de prosseguir, te dizer algo. Nenhuma dessas palavras que nós ouvimos até agora e que vamos ouvir daqui para frente, nos é uma palavra nova, no sentido de nunca termos ouvido falar sobre ela. Mas eu espero que seja nova no sentido de Deus nos trazer uma nova revelação. Amém? Nós podemos falar milhares de vezes a respeito de um assunto. O ponto é termos sempre uma nova revelação a respeito daquilo. Um novo entendimento, uma nova perspectiva, um novo olhar sobre algo. E quando nós falamos de distrações, nós estamos falando daquilo que nós tiramos os nossos olhos. É impossível você estar distraído sem que você redirecione o seu olhar para aquele ponto específico. O que é alguém distraído? É alguém que mirou os seus olhos em outra direção, que não lhe convinha, ou em outra direção acima daquela que era importante a ele. Você sabe que não existe nada mais importante do que os seus olhos fixos nele. Aqui o texto diz, assim fixamos os olhos, naquilo que não se vê. E como o tema dessa série é a sua alma e você não pode vê-la, alguém aqui pode ver sua alma? A única maneira de você perceber a sua alma é quando ela se manifesta, mas ela é invisível aos seus olhos, você não consegue ver porque ela é algo dentro de você. E Deus vai nos ensinar, querido, a fixarmos os nossos olhos naquele lugar onde essa parte invisível em nós possa ser transformada. Às vezes, eu e você queremos mudar uma realidade geográfica, um ambiente externo, uma condição natural, e nos esquecemos que a resposta para tudo que acontece fora de nós está relacionado com aquilo que os nossos olhos não veem. Ou seja, a resposta das coisas externas estão condicionadas à nossa condição interna. Sua alma é algo interno. E você tem que ser restaurado nela. Mas para isso é necessário você aprender a manter os seus olhos fixos em Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Então, querido, é preciso lidarmos com as distrações que atrapalham em nosso avanço e conquista. Eu disse o quê? Diga, avanço e conquista. Repito de novo, avanço e conquista. E quando eu falo de conquista, eu estou me referindo a dois tipos de conquista. Quantos? Não há só um tipo, há vários, mas eu quero trazer dois tipos de conquistas aqui que são bem específicos a nós. A conquista da promessa é uma das coisas que nós precisamos alcançar. Todos aqui têm promessas. Só a Chayane vai herdá-la. Todos aqui têm promessas. Agora mais meia dúzia vai herdar. Eu vou dizer de novo para todo mundo se manifestar. Todos aqui têm promessas. Só que a distração, o tirar os olhos de Jesus, redireciona você para aquilo que não é sua promessa. Leva você a um outro propósito. Talvez um propósito que você planejou, talvez um propósito que os seus pais sonharam para você. Irmão, quantidade de pessoas que estão vivendo o sonho dos seus pais e não o sonho de Deus para a vida deles é indescritível.
Tem filhos que, na busca de querer satisfazer um desejo do seu pai, da sua mãe, se direcionam para um lugar que Deus não tem para eles. Não sei se o seu pai, a sua mãe é assim, se você tem algum familiar assim. Já viu que geralmente quando o pai e a mãe não alcançam algo, mas ele gostaria de ter alcançado, ele projeta aquela expectativa na vida dos seus filhos e faz de tudo para impulsionar seus filhos para aquela direção. Já viu isso? Tem pais que fazem isso. E se o filho se permitir andar apenas pelo desejo do seu pai e não buscar saber qual é a vontade do Pai Celestial, ele dificilmente vai encontrar a promessa de Deus ou vai entrar na promessa que lhe cabe, porque ele começou a viver um propósito que os pais terrenos sonharam e não que o Pai Celestial sonhou. Alguém aqui está me entendendo? E o segundo tipo de conquista que nós precisamos, e é a principal de todas as conquistas, eu disse o que? Diga, a principal. Não, vamos lá de novo. A principal. A principal conquista de todos nós, pergunte para mim, qual é, pastor? A conquista de mim mesmo. Provérbios diz que aquele que se domina, ele é mais poderoso que um guerreiro que conquista uma cidade. A principal conquista de todos nós, querido, é a conquista de nós mesmos. E a conquista de nós mesmos fala diretamente de ganharmos a nossa alma. O que Jesus disse? Do que adianta você ganhar o mundo inteiro? Irmão, você tem que escolher uma coisa ou outra. Ou você ganha o mundo inteiro e perde a sua alma, ou você perde o mundo inteiro e ganha a sua alma. Pastor, é possível as duas coisas? Segundo Jesus, não. Agora, você pode alcançar muitas coisas e ainda conquistar a sua alma se você andar segundo Deus. Mas aí você vai estar vivendo a promessa de Deus para a sua vida. Então, querido, eu quero me focar nessa segunda conquista que é tão importante para nós. E te dizer algo. Sempre que você está próximo daquilo que Deus lhe preparou, as distrações aumentarão. Quantos aqui já propuseram no seu coração e começaram a caminhar nessa direção de ter mais intimidade com Deus, de ser mais próximo, de se dedicar mais a Ele, e você começou naquela busca por Deus, e você foi, e você passou tempo naquilo ali, se dedicando, fazendo coisas que antes você não fazia, e sendo mais íntimo, e tudo isso aí que você conhece, e do nada as coisas começaram a acontecer, parece que tudo começou a dar errado, parece que outras coisas começaram a chamar a sua atenção para um outro lugar, e aí você, infelizmente, tirou seus olhos do lugar que precisava, e começou a dar atenção demais para aquilo, e você deixou de acessar algo que você estava prestes a acessar. Porque é exatamente isso que acontece quando você está próximo de entrar naquilo que Deus te prometeu. As distrações aumentam. Muitas coisas vão vir para tirar os seus olhos daquilo que realmente importa, daquilo que realmente é a sua melhor parte. Quem está entendendo, diga amém. Amém. E agora veja, querido, se você tiver a atenção nas movimentações erradas, elas certamente te distrairão para avançar ao cumprimento de sua missão, ou adentrar a sua promessa, e principalmente conquistar a si mesmo. Irmão, não dê a sua atenção a movimentações erradas, porque senão é isso que vai acontecer, você vai acabar sendo desviado. E aqui o desviado não é desviado de pecar ou se perder, não. Estou falando desviado de você ser redirecionado para uma outra direção que Deus não tem para você naquele momento. Então você não pode estar atento, querido, às movimentações erradas. Deus nunca vai se mover errado, irmão. Só a Débora que vai andar certo, então. Deus nunca vai se mover errado. É por isso que o chamado para nós é mantermos os nossos olhos fixos.
Porque quando Deus se move no tabuleiro, Ele vai se mover para dar checkmate. Ele não vai se mover para perder uma peça, Ele vai se mover para ganhar o tabuleiro inteiro, irmão. Eu não sei jogar xadrez, mas eu sei que existe o checkmate. E Deus está sempre dando checkmate. Se nós aprendemos a seguir as movimentações dEle, nós sempre também vamos dar checkmate. Agora, querido, veja algo. Em dado momento, os discípulos viraram para Jesus e disseram para Ele algo. Disseram assim para Jesus: mestre, come. Veja, preste atenção, nós estamos falando de distração, e se você não estiver olhando para mim, você está distraído. Em dado momento, os discípulos de Jesus viraram para Ele e falaram assim: mestre, come, porque já fazia dias, e a multidão estava sobre Jesus, e Jesus ali pregando, curando, fazendo tantas coisas. Os discípulos viram para Ele e falam: mestre, come. Jesus vira para os seus discípulos e diz assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, ou é fazer a vontade do meu Pai. Agora veja, por que eu estou trazendo essa passagem? Porque eu quero te ensinar que ela tem a ver com distração. Preste atenção aqui, as distrações, elas funcionam nesse sentido, porque elas querem te fazer envolvidas com o seu ventre, com aquilo que você deseja, com aquilo que você quer. Os discípulos disseram para Jesus: mestre, come. Só que Jesus falou: a minha comida é outra. Eu não estou envolvido agora com comer, o meu envolvimento agora é fazer a vontade do meu Pai. As distrações, muitas vezes elas vêm dessa forma para você, para te fazer envolvido com aquilo que você deseja, com aquilo que você quer, com aquilo que vai saciar a sua fome de momento. Quem entendeu, diga amém. Esse é um dos grandes erros da vida, viver mirando errado, irmão. Todo desfocado é alguém que foi distraído. Lembra que no culto passado eu falei muito sobre foco? É impossível, querido, haver restauração de alma sem haver foco. E eu vou falar muito de foco aqui nessa noite. Sejam bem-vindos, fico feliz demais de vocês terem vindo. Agora veja, toda pessoa desfocada, ela estará distraída, seja com coisas lícitas ou ilícitas. Agora pasme. Vamos lá, irmão. Ó, eu estou observando vocês aqui. Já já vocês vão cair no exemplo que eu vou dar por algo que vocês estão fazendo agora. Já já vocês vão cair, porque eu vou dar um exemplo do que vocês estão fazendo agora. Agora veja, não importa se o que você está fazendo é lícito ou ilícito. Se é ilícito, você já está distraído há muito tempo. Mas até mesmo coisas lícitas podem distrair você, podem redirecionar você. E veja, desfoque, querido, não é somente visualizar algo de forma embaçada. Algo, quando está desfocado, ele também está embaçado. Sim ou não? Quantos aqui tem celular? O nosso celular, ele tem uma tecnologia, nem todos, né? Alguns têm um modo chamado modo desfoque. Quando você quer tirar uma foto de um plano principal, o fundo fica desfocado. Por exemplo, se o João pegar aqui o celular dele e tirar uma foto de mim, que sou bonito e belo, que só vai abrilhantar o celular dele, no modo desfoque, eu vou ficar bem visível, bem nítido, mas as coisas por detrás de mim vão ficar desfocadas, embaçadas, sem nitidez. Agora, deixa eu te ensinar isso. Desfoque, querido, e todos nós também passamos por isso. Desfoque não é somente visualizar algo de forma embaçada. Desfoque é também olhar para outra coisa além daquilo que te convém. Quando você está olhando para outra coisa além do que te convém, isso também é se desfocar. Eu vou te dar um exemplo prático e eu quero usar alguém para fazer isso. Otávio, vem cá. Você que é cara de pau. Otávio vai vir cá. Eu vou pedir para ele fazer algo, só que eu preciso que vocês prestem atenção em mim. Eu preciso que vocês prestem atenção em mim e eu vou pedir para o Otávio fazer algo. Não vou falar no microfone, porque senão vocês vão saber.
Pode fazer o que você quiser. Eu pedi para o Otávio fazer algo. Obrigado, Otávio. Quem aqui pegou? Quem aqui entendeu? O que eu fiz? Parabéns. Mas nem todo mundo pegou. Porque alguns não entenderam o que eu falei. Quando eu chamei o Otávio aqui, o que eu falei para vocês antes? Prestem atenção em mim. O Otávio foi só uma distração. Isso acontece todo santo culto. Todo santo culto isso acontece. Irmão, eu estou pregando, aí alguém passa para lá e só vejo as cabecinhas assim, ó. Aí o fulano passa para cá, eu vejo as cabecinhas assim de novo, ó. O que aconteceu com você? Alguma coisa chamou sua atenção para outra direção, irmão. O tempo todo tem coisas querendo chamar sua atenção para outro lugar. E sabe qual é o problema? O problema é que você redireciona os seus olhos para aquilo. Alguns espertinhos aqui pegaram rapidinho, né? Parabéns. O problema, querido, é que isso acontece recorrente conosco. Isso acontece frequentemente conosco. Por exemplo, eu estou falando aqui, você está transferindo a sua atenção. Um pouco antes de eu dar esse exemplo, você estava todo mundo distraído. Eu falando, uns olhando para baixo, outros fazendo outra coisa, outros olhando para lá, e eu falando aqui e vocês distraídos. Tem momento, irmão, que um besouro distrai vocês. Eu estou pregando aqui, o besouro voando, eu só vejo cabecinha assim, ó. É um besouro, irmão, não é um míssil não caindo na sua cabeça. Agora, preste atenção, querido. Recuperar o foco, eu disse o quê? Diga, recuperar o foco. Requer remover as distrações que nos sujeitamos. Você tem que remover as distrações diante dos seus olhos. Entenda, só tem poder de tirar o nosso foco aquilo que nós permitimos. Você quem determina onde seus olhos vão estar. Só está tirando a sua atenção aquilo que você realmente está permitindo. Vou te dar um exemplo. Provérbios 25, 4, veja o que nos diz. Eu disse sobre recuperar o foco. Provérbios 25, 4 diz isso aqui, ó. Remova, faça o quê? Remova as impurezas da prata, e o ourives poderá com ela criar um vaso. Pastor, o que isso aí tem a ver com foco? Vou te explicar. Na Bíblia, prata fala de resgate e de redenção. Diga resgate e redenção. E aqui o texto de Provérbios está dizendo o seguinte: remove a impureza da prata, para que então o ourives possa dela fazer um vaso. Traduzindo isso aqui para nós, significa, se nós quisermos resgatar o nosso foco, é preciso nós removermos as distrações. As distrações são as impurezas que contaminam o seu foco. As distrações são aquilo que impede de algo a mais de Deus acontecer na sua vida. Remova a impureza da prata. A prata fala de resgate e de redenção. Se quisermos resgatar o nosso foco, redimir o nosso foco, recuperar o nosso foco, é preciso tirar as distrações dos nossos olhos. Quem entendeu, diga amém. Nós não podemos ficar dando ênfase ao que Deus não está dando ênfase e voltar as atenções ao que de fato é necessário. Agora eu vou entrar na canção que o Joaquim cantou por último aqui, porque é impossível não citar o texto clássico que fala de Marta, Maria e Jesus. Ali está um foco errado. E eu vou citar esse exemplo, embora eu pudesse citar outros, porque é um exemplo que a gente bem conhece, assim de cor e salteado.
Eu quero ler o texto de Lucas, capítulo 10, apenas o verso 40, para te mostrar algo nele. Aqui diz assim: Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele perguntou: Senhor, não te importas, repita essa palavra comigo, importas, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Preste atenção. Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Agora eu faço a dita pergunta: por que Jesus deveria estar preocupado com aquilo? Imagina você no seu trabalho, imagina você um empresário, numa mesa, imagina esse cenário comigo, você está lá na sua empresa, você está lá na sua empresa, assentado na sua mesa, e várias outras pessoas sentadas ao seu redor, e você resolvendo questões de trabalho, diretrizes, planos, estratégias, papapá, e não sei o quê. E aí você está lá e de repente chega a sua funcionária, a funcionária da sua empresa, a empregada da sua empresa, lá da cozinha. E ela chega no meio de todo mundo, entra na sala sem bater na porta, chega no meio de todo mundo, e você que é o chefe, ela vira e fala para você: meu senhor, aquela outra funcionária que você contratou, ela não está me ajudando, eu estou trabalhando sozinha. Ora, o que o dono da empresa tem a ver com aquilo? Pastor, tem tudo a ver, porque a empresa é dele. Sim, mas se a empresa é dele, ele delegou alguém para responder aquele tipo de serviço. Aquele tipo de coisa não precisa chegar diretamente nele. Ele está preocupado com outra coisa. Porque uma empresa tem ali o chefe, tem o gerente, tem o supervisor. E muitas vezes, dependendo do tamanho da empresa, o chefe nem aparece, né? Está lá nas Bahamas. Mas tem ali o gerente, tem o supervisor e tem as delegações de cargo. E ali a faxineira, ela não vai lidar diretamente com o dono da empresa. Ora, imagina a faxineira chegando lá para você e falando que a outra funcionária não está ajudando ela. O chefe vai falar assim: o que eu tenho a ver com isso? Por que você não procurou aquela pessoa que eu deleguei sobre você? A questão aqui é o que Jesus tinha a ver com o que Marta estava indagando com ele. Qual era o problema de Jesus? Agora eu quero que você veja que o questionamento de Marta não era de algo ilegítimo. Ora, irmão, servir Jesus é errado? Servir os discípulos de Jesus é errado? Jesus não está indagando ou ilegitimando o serviço de Marta. O problema de Jesus não foi com o serviço dela. O problema de Jesus foi que o foco daquele momento não era o serviço, era a presença. Marta estava desfocada e distraída com muita coisa. E ela não entendeu aquilo que Jesus diz logo depois: uma só coisa é necessária. Se Jesus diz que uma só coisa é necessária, então ele exclui todo o resto que estava sendo feita como secundária. Se ele diz que uma só coisa era necessária, então Jesus está querendo trazer o foco. Agora não era momento de você estar preocupado com isso. Era momento de você estar assentado aos meus pés, como Maria está, e recebendo a boa parte. O ponto é que a distração te faz perder o foco e te faz responsabilizar os outros por algo que não está funcionando, que foi o que Marta fez com Jesus. Veja, distraída, perdeu o foco, foi reclamar com Jesus por algo que não estava funcionando, porque veja, não era Jesus apenas, irmão, era Jesus e os seus 12 discípulos, e se brincar tinha mais gente ainda. Agora pensa, Marta sozinha para servir esse tanto de gente, vai funcionar? Vai dar certo? A Rose, você está com restaurante ainda, Rose? Não, né? Está trabalhando com restaurante ainda? Você abriu lá? Não, né? A Rose trabalhou um tempo com restaurante. Você tinha funcionários lá? Quantas? E conseguia suprir toda a sua demanda? Ela tinha 3 funcionários e não conseguia suprir toda a demanda. Imagina lá, sei lá, 50 pessoas num local para 3 pessoas atendendo.
Era a mesma coisa Marta. Imagina, se ela foi reclamar de Maria não estar ajudando, é porque alguma coisa não estava funcionando, ela não estava conseguindo lidar ou suprir aquela necessidade de momento, que na cabeça dela era algo mais importante do que estar aos pés de Jesus. Então ela vai até Jesus por algo que não está, diga, funcionando. Agora veja, querido, quem que Marta responsabiliza? E quem que Marta transfere a responsabilidade? Para Jesus. Jesus, o senhor tem que fazer alguma coisa, manda a minha irmã vir me ajudar. Veja, Marta tentou envolver Jesus em sua distração, ao lhe perguntar se ele não se importava. Foi isso que ela quis fazer. Ela estava distraída e tentou envolver Jesus na mesma distração que ela. Por isso ela pergunta, o senhor não se importa não? O senhor não está nem aí não? O que importava para Jesus naquele momento era transmitir a mensagem do seu Pai, não se importar com outros serviços. A indagação de Marta era por algo que nitidamente não estava funcionando, afinal, era muita coisa na qual ela estava atenta. Empurrar para os outros as nossas responsabilidades é algo fácil de se fazer e nós fazemos bem feito. Dizemos, é o irmão, é o meu patrão, é a igreja, é o meu pastor, e a lista do empurra continua, mas essas coisas, na verdade, só revelam que nós estamos distraídos, que nós perdemos o nosso foco. Sim ou não? É não sei quem, é não sei quem, é não sei quem. E a lista do empurra continua, Senhor, foi a mulher que tu me destes. Aí a mulher vira para o Senhor, não fui eu não, foi a serpente. Só faltou o coitado da serpente virar e falar assim, Senhor, não fui eu não, foi Satanás. A lista do empurra sempre continua. Por quê? Porque nós estamos distraídos, desfocados e transferindo a responsabilidade que nos cabe para o outro. Foi a serpente que me enganou, Senhor. A distração causada pelo engano da serpente tirou o foco do que Deus havia dito. Preste atenção. Aqui eu entrei no ponto ápice do que eu quero transmitir para você. A distração causada pelo engano da serpente tirou o foco do que Deus havia dito. Deus deu uma palavra inicial, sim ou não? Não, podem comer de todas as árvores do jardim, exceto dessa árvore aqui do conhecimento do bem e do mal. Sim ou não? Essa era a palavra que o homem tinha que guardar. Entendido isso? Mas então entra uma segunda palavra. Essa segunda palavra fez o quê? Distraiu, tirou o foco para a primeira palavra que havia sido dita. Redirecionou a perspectiva do homem para outra coisa. O que houve no jardim, irmão, foi uma mudança de foco e de perspectiva. Então, a primeira lição a entendermos é: distrações têm como objetivo roubar a palavra falada de Deus. O que a serpente fez com Eva? Distraiu ela e então roubou a palavra original que Deus havia falado. Qual é o objetivo da distração? Repite comigo: o objetivo da distração é roubar a palavra falada por Deus. Por quê, pastor? Porque o que traz restauração para a sua alma? A palavra. É o texto de Salmos que nós estamos lendo, que eu peguei como texto base. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A distração vem para roubar essa palavra que restaura você. Por isso o texto inicial que eu li, fixe os seus olhos em Jesus, fique atento às movimentações, à palavra dele, para que então você seja restaurado. E é preciso também entender o que Jesus diz a Marta, no verso 42, Lucas 10, 42. Ele disse: todavia, apenas uma coisa é necessária, Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Você já se perguntou o que é essa uma coisa? O que é essa uma coisa? Ora, essa uma coisa era aquela presença do mestre naquele lugar. Era a palavra que estava ali sendo ministrada. Essa uma coisa era estar atento ao mestre e era não perder de vista a palavra falada. Essa era a única coisa que importava. E como é difícil
E desafiador para nós nos focarmos apenas em uma coisa, irmão. Para as mulheres é mais difícil que para os homens, isso nós temos que reconhecer sem sombra de dúvida. Sim ou não? Sim. O homem não consegue se focar em muitas coisas, então ele se foca em uma coisa. Isso não significa que seja bom, porque muitas vezes o foco vai para outra direção também. Mas eu sei que é difícil para as mulheres, porque vocês se focam em muitas coisas, é trabalho, é esposo, é filho, é não sei o quê, 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 e nada disso, querido, é errado em si mesmo. Agora, se torna um problema quando todas essas coisas se tornam uma desculpa para você tirar os seus olhos de Jesus e não fazer o que você precisa. Então, o ponto aqui de Jesus não era o serviço que Marta oferecia, mas a sua distração por não entender o momento em que se encontrava ali. Veja o que Davi diz nos Salmos 16:8, preste atenção. Davi diz assim: sempre tenho o Senhor diante de mim. Aonde que Ele está? Diante de mim. Com Ele à minha direita não serei abalado. Sempre tenho o Senhor diante de mim, com Ele à minha direita não serei abalado. Quem está diante de você é quem os seus olhos tendem a acompanhar. Aí, agora os olhos de vocês estão em outro lugar. A palavra funciona na prática, irmão. E aquilo que você põe diante dos seus olhos diz para onde você vai e com que você estará envolvido. E é pelas distrações. Agora preste atenção, porque aqui é um ponto que nos dói. É pelas distrações que passam a haver confusões. E confusões tumultuam ambientes. E no final, os outros sempre pagarão a conta, porque pessoas distraídas não se responsabilizam pelo caos que vivem. Quando você, querido, está num caos, significa que nem você se encontrou, nem você se achou. E aí, querido, a distração vai gerar o caos em você, o caos vai gerar a confusão, que vai tumultuar o ambiente. E o final disso tudo nunca é responsabilizar a si mesmo, mas sempre terceirizar a sua responsabilidade e o caos que você vive. Quem está me entendendo? Amém. Davi, querido, disse nos Salmos que li aqui o seguinte: diante de mim e com ele à minha direita. Agora perceba que Davi está atento não somente ao Senhor, mas na direção em que ele se encontra. Veja, diante de mim, mas à minha direita. Veja, Davi não está só atento ao Senhor, mas está atento aonde ele está, à minha direita. Por exemplo, eu posso olhar aqui para a Larissa e para o Dodô e ficar atento a eles, mas aonde que eles estão? À minha frente, mas à minha direita, que é a esquerda de vocês. E para você ter esse nível de atenção, você tem que estar com seus olhos olhando para aquela direção. Uma coisa é você falar assim: eu tenho o Senhor diante de mim. Outra coisa é você dizer: eu tenho o Senhor diante de mim à minha direita. Significa que você sabe que Ele está diante de você, mas à sua direita. Os seus olhos estão acompanhando Ele. Em outro momento, Davi diz no Salmo 139:5 isso aqui: tu me cercas por detrás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Por detrás e pela frente. Não se afirma esse tipo de coisa sem que de fato você esteja percebendo a movimentação do Senhor. E agora, querido, a parte prática, ou melhor, a parte que fala conosco, tem muita movimentação diante dos seus olhos. É preciso arrancá-las de diante de você. Tem muitos burburinhos chegando aos seus ouvidos. É preciso calar essas vozes. Entenda, o objetivo disso é mantê-lo atento a outra coisa. É verdade ou não é? Muita coisa chegando até você. Seus olhos estão muito atentos a isso. Muita coisa chegando ao seu ouvido. Você está dando muita atenção aos burburinhos da serpente. E o objetivo disso é o quê? Manter você distraído.
A minha pergunta é: cadê aqueles que olharão para além do monte e dirão como salmista: elevo os meus olhos para o monte e faço uma pergunta. Quem aqui já entendeu esse texto? Posso te mostrar que você não entendeu esse texto até hoje? Quem quer aprender? Vamos lá. A gente lê esse texto: eleva os meus olhos para os montes e pergunta de onde virá o socorro. A gente acha que o socorro vem do monte, né? Ele não estava esperando o socorro vir do monte. Sabe por que ele não esperava o socorro vir do monte? Porque o salmista, escute, olha, presta atenção, não perde o que eu vou dizer aqui não. O salmista sabia que em cima do monte havia altares para vários deuses e que nenhum deles poderia dar a resposta que ele precisava. É por isso que ele faz a pergunta: eleva os meus olhos para o monte e pergunto: de onde vem o meu socorro? Não, o meu socorro não vem do monte onde tem vários altares a vários deuses. Não vem de lá o meu socorro. Eles não podem me dar o que eu preciso. O meu socorro vem do Senhor, que está acima do monte. Cadê essas pessoas? A atenção não deve estar no monte, mas para aquilo que está pairando acima dele. Veja, Israel estava lá no sopé da montanha, lá na parte de baixo, e Moisés lá na parte de cima, lá no cume. Mas acima de Moisés estava o quê? A nuvem da presença pairando acima dele. Veja, o Senhor está acima. Então entenda, não há lugares mais elevados que o Senhor, e tudo que está abaixo dele tem a capacidade de nos distrair. Por isso, fixe os seus olhos lá, porque tudo que está abaixo dele vai distrair você. Moisés estava no monte já fazia vários dias, e o povo havia sido previamente avisado de que Deus desceria sobre a montanha. E aquele povo viu, irmão, o monte fumegando, coberta pela nuvem do Senhor. Só que aí Moisés demorava. Já havia se passado 40 dias. O povo começou a reclamar: ora, o que aconteceu com Moisés? Tem 40 dias que ele subiu, ele não desceu ainda. 40 dias, irmão. Aí sabe o que o povo faz? Chega para Abraão e começa a pressionar Abraão. Abraão, olha o Abraão. Arão. Pressionar Abraão. Começa a pressionar Arão. Aí Arão cede à pressão do povo. O que Arão faz? Um bezerro de ouro. Porque o povo fala assim: não sabemos o que foi feito de Moisés, então faça-nos deuses que nos levem adiante. E aí a pressão do povo sobre Arão fez Arão também perder o foco. O bezerro de ouro é um desvio de foco de Arão. Quando você perde o foco, você levanta outros deuses para si. Foi isso que aconteceu. Pressionou Arão, ele desviou o foco, porque ora, Moisés não desceu. Se eu não fizer alguma coisa, esse povo vai me apedrejar aqui. Aí ele vai e faz o bezerro. Perca de foco. E assim que isso acontece, o que Deus manda Moisés fazer? Deus fala: Moisés, desce, porque o povo já se desviou. E quando Moisés se depara com aquela cena, ele fica furioso e quebra as duas tábuas. E o Senhor diz algo para Moisés que eu quero ler aqui para você e que é importante para nós entendermos. No texto de Êxodo 32, a partir do verso 9 até o 13, narra isso aqui. Estou começando a ir para o fim. Preste atenção. Disse o Senhor a Moisés: tenho visto, repita isso comigo, tenho visto. Preste atenção nessa expressão, porque eu vou falar sobre ela. Tenho visto que este povo é um povo obstinado. Obstinação de coração é um problema, irmão. Agora, olha a proposta de Deus. Que proposta boa, irmão. Deus fez uma proposta e tanto para Moisés. Deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você, Moisés, uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: ó Senhor, por que se estenderia a tua ira contra o teu povo que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Porque diriam os egípcios: foi com intenção maligna que os libertou para matá-los no monte.
e bani-los da face da terra? Arrepende-te do fogo da tua ira, tem piedade e não tragas este mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó, aos quais juraste por ti mesmo: farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra que lhes prometi, que será a sua herança para sempre. Agora, perceba o que Deus disse aqui a Moisés: tenho visto. Irmão, o Senhor já conhecia a obstinação do coração daquele povo. Deus já sabia que aquele povo era um povo duro de coração, um povo de difícil trato, era um povo que não arredava o pé. Deus já sabia disso tudo. O que Deus estava querendo mostrar então? Deus estava querendo mostrar algo para Moisés, se ele ainda estava focado na missão que Deus havia lhe dado. Era isso que Deus estava querendo mostrar. Porque se Deus quisesse, na sua vontade soberana e absoluta, destruir o povo, não havia nada que Moisés pudesse fazer. Preste atenção, eu vou te ensinar algo aqui agora. Preste muita atenção no que eu vou te ensinar. Se Deus quisesse destruir aquele povo, baseado na sua vontade soberana, ele teria destruído, independente do que Moisés fizesse ou falasse. Ele teria feito isso. Existem duas palavras diferentes para a vontade do Senhor na Bíblia. Uma é telema e a outra é bolema. Bolema significa vontade soberana e absoluta. Isso significa que Deus vai fazer independente dos homens quiserem ou não. Jesus vai voltar, essa é a vontade de Deus, é a bolema de Deus. E não há nada que o homem possa fazer para que Jesus não volte. É a vontade soberana e absoluta. Só que ali a vontade de Deus não era a bolema soberana de destruir o povo, porque se fosse ele teria destruído e não haveria nada que Moisés poderia fazer. Era outra vontade. O que Deus estava querendo fazer era mostrar para Moisés, para o próprio Moisés, se ele ainda tinha um foco na missão que ele havia recebido. E aí, querido, Moisés dá a resposta certa para Deus, porque o que Deus queria era que Moisés pudesse interceder por aquele povo. Quem entendeu? E Deus, querido, fez essa proposta. Diga, proposta. E Moisés não se distraiu com a proposta que Deus lhe fez. Se Deus te fizesse uma proposta dessa, eu garanto que você ia falar amém e ia assinar embaixo. Sim ou não? Vocês não valem nada. Mas Moisés não se distraiu até mesmo com essa proposta feita. Deus permite com que algumas propostas nos sejam apresentadas para nos provar e revelar a nós mesmos onde está o nosso foco. E se o foco de Moisés fosse aceitar a proposta de um povo, de um novo povo, ele teria aceitado o fogo cair do céu, porque foi isso que Deus falou: Moisés, deixa descer fogo do céu e matar todo mundo. Vou fazer de você uma nova nação. Se ele tivesse perdido o foco, ele teria dito: é isso mesmo, Senhor, faz mesmo. Se o Senhor quiser, até tá gasolina para aumentar o fogo. Alguns aí sequer pensariam duas vezes para dizer o amém à proposta de Deus. Só que você só não pode se esquecer que talvez você poderia ser um dessa multidão. Então, voltando ao ponto, a distração redirecionará você a um lugar de agitação da alma e não de restauração dela. Saia da sua distração, porque você só está ficando agitado na alma e não está tendo ela restaurada. Veja, eu quero garantir algo para você. Hoje foi um dia que você ficou bem distraído e você não percebeu. Sim ou não? Ou talvez você não se importou com isso. Por que nós não nos importamos de estarmos distraídos? Eu vou te dizer o porquê. Porque isso tem feito parte da nossa rotina cotidiana, irmão. A gente se acostumou tanto a estar distraído que a gente não se importa mais. No dia de hoje você teve tantas coisas para roubar seu foco, tantas coisas para redirecionar os seus olhos, tantas coisas, tantas propostas, tantas vozes, tantas visões, tantas ideias para levar você para outro lugar, e você não percebeu, porque você e eu estamos tão adaptados a vivermos distraídos. Isso já se tornou parte da nossa vida cotidiana, da nossa rotina, que dificilmente detectamos as nossas distrações.
a não ser que nós ouçamos alguém falar sobre isso. Perceba, só o fato de você me ouvir falar sobre isso abre os seus olhos e clareia o seu entendimento. Ou você estava pensando, antes de vir para cá, você estava pensando que você estava andando distraído. Você estava? Mas quando eu começo a falar sobre o assunto e abordá-lo, automaticamente parece que os seus olhos se abrem, sua mente clareia. É assim ou não é? É nessa hora que a gente diz, é verdade. Por isso, queridos, preste atenção, vamos lá, estou indo para o fim. Por isso nós necessitamos de estar expostos à palavra falada de Deus, porque é ela quem ilumina o nosso entendimento e percepção e nos dá a capacidade de enxergar o que é preciso. É quando Deus fala e você ouve que então você pode se atentar a algo. Irmão, toda vez que Deus fala, e de fato, preste atenção, só o fato de eu ter que chamar, de pedir a sua atenção várias vezes no culto, é porque você não está prestando atenção. Mas toda vez que Deus fala e você de fato ouve, então algo clareia em você, algo se torna nítido, porque falar Deus fala, o problema é que a gente não está atento ao que Ele está falando, então as coisas permanecem nebulosas, escuras, confusas. Quando Deus fala, as coisas têm que se clarear. E quando, querido, você quer, preste atenção, restaurar uma casa, você usa materiais específicos para aquela restauração, sim ou não? Quando você quer restaurar um carro, você vai usar materiais específicos para aquela restauração, não é assim? Mas quando se trata da restauração da sua alma, nada mais a pode resolver além da palavra do Senhor. E se você não presta atenção na palavra do Senhor e você não está atento ao que Deus está falando, não vai haver restauração. Quer restaurar sua casa? Você faz o quê? Você compra tijolo, você compra areia, você compra cimento, você compra lata de tinta, você faz uma restauração, você comprou os materiais específicos, mas aqui nós estamos falando da restauração da sua alma, e o que restaura ela? A palavra do Senhor. Você tem que estar atento ao que Deus está falando. Essa era a hora de você dizer um amém. É você quem escolhe, querido, aonde estará a sua atenção, se nos problemas que te distraem, ou se na palavra que te refaz. Você escolhe. Vai deixar a sua atenção nos problemas que te distraem, ou você vai se focar na palavra que te refaz? Você que escolhe. E uma coisa é certa, no que os seus olhos estão fixos, é o que determina se algo será temporário, ou seja, passageiro ou eterno. Preste atenção no que eu acabei de dizer. Aonde os seus olhos estão fixos, é o que determina se o que você vai fazer é temporário ou é eterno. Se os seus olhos estiverem distraídos apenas com o natural, o terreno, com os problemas, com as circunstâncias, tudo que você vai construir vai terminar aqui. Mas se estiver no que é invisível, você vai estar investindo aqui para aquilo que é eterno. No texto inicial que lemos, diz que o que se vê é transitório, mas o que se não vê é eterno. E eu termino com isso. A sua alma, querido, ela é eterna, e é nela que nós devemos investir. A alma que não passa por restauração é semelhante àquele homem rico que Jesus disse que acumulou muitas riquezas para si mesmo, mas não foi rico para com Deus. Ou seja, os bens daquele homem passariam, mas a sua alma seria tudo que lhe restaria no final. A questão é, como que ela restou no final das contas? Quando, querido, não há restauração de alma, você só está acumulando coisas para si mesmo. Você quer ser rico para si mesmo ou você quer ser rico para com Deus? Então você tem que investir naquilo que os seus olhos não veem, naquilo que é eterno, para que então, quando tudo passar, lhe reste aquilo que é eterno. Para quando tudo passar, querido, a riqueza dentro de você permaneça para sempre. Quem entendeu essa palavra? Lide com as distrações. Lide com os seus olhos, lide com os seus ouvidos. Para de deixar conversas entrarem pelos seus ouvidos e descerem para o seu coração e redirecionarem os seus olhos para outro lugar. Você foi chamado para um olhar superior, irmão. Olhando fixamente,
firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Você recebe essa palavra? Fica de pé no seu lugar.